Bom dia, gente querida de paz e bem. Mais uma vez, um abençoado domingo para todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um momento aqui, não é? No canal Paz e Bem, de reflexão, de meditação, de partilha da palavra de Deus. Aqui aos domingos, nós nos encontramos nessa circularidade amorosa, né? Conversando a partir da provocação do Evangelho do dia, o Evangelho do domingo. E o Evangelho do domingo é, como todo o Evangelho, né? Bem especial. Para quem ainda não me conhece, sou o reverendo Eduardo Henrique. Eu sou presbítero, né, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E antes que a gente comece a conversa, né, para que o reverendo não esqueça, se você não é inscrito no canal Paz e Bem, se inscreva. Venha fazer parte desta comunidade, né, de espiritualidade plural e de paz. Essa é a nossa proposta. Curta, compartilhe este programa. Isso ajuda a divulgar ainda mais o canal. E também, se você puder, né, se você também quiser, faça a sua assinatura solidária. No canal Paz e Bem você vai ver feito uma cobrinha, né? O Mauro sempre fala, né? Feito uma cobrinha, né? Para você fazer lá a sua inscrição. E também na descrição do vídeo existe um link, né, onde tem explicação sobre um textozinho sobre o Evangelho do dia. Tem também o link para a inscrição no canal e também para a assinatura solidária. Desde já, gratidão aos assinantes, às assinantes, tá? Gratidão. Pois bem, o Evangelho de hoje é um evangelho que foi usado e abusado de todas as formas, no sentido de uma visão conformista da realidade. Eu vou ler esse evangelho, o trecho, né, a perícope, é assim que se fala, né? O trecho do evangelho para hoje, e a gente vai conversar um pouco sobre os contextos, né? Os contextos do texto, propriamente, e da mensagem que ele revela-se, em que ele foi escrito. Tá? O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 6, do versículo 27 ao 38. 27 ao 38. Tem aí na descrição do vídeo. Vamos ler, tá? Mas eu digo a vocês que estão me escutando: amem seus inimigos. Façam bem a quem odeia vocês. Falem bem de quem fala mal de vocês. Rezem por aqueles que os caluniam. Quando alguém lhe bater numa face, ofereça também a outra. Se alguém tirar de você o manto, deixe que leve também a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir. E se alguém pegar o que é seu, não peça de volta. Tratem as pessoas como vocês gostariam que elas tratassem vocês. Se vocês amam aquelas que os amam, que gratuidade é essa? Até os pecadores amam aqueles que os amam. Se vocês fazem o bem àqueles que lhe fazem o bem, que gratuidade é essa? Até os pecadores fazem isso. Se vocês emprestam àqueles de quem esperam receber, que gratuidade é essa? Até os pecadores emprestam a pecadores para receber o equivalente. Ao contrário. Amem seus inimigos, façam bem e emprestem sem esperar nada em troca. Então, a recompensa de vocês será grande. E vocês serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso também para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos,
como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, socada, sacudida e transbordante, será colocada na dobra da veste de vocês, porque a mesma medida que vocês usarem para os outros será usada para vocês. Esse é o texto, tá? Vamos colocar esse texto, assim se pede, para que não haja uma descontextualização, né? Uma conversa no meio do caminho. A gente sabe que esse texto não está isolado, né? Existe um texto depois, existe um texto antes. Existe o evangelho inteiro de Lucas. Qual é o contexto aqui que Jesus está falando, né? Que é essa fala dele. Esse texto, ele é imediatamente depois do texto do domingo passado. O texto do domingo passado é o texto das bem-aventuranças em Lucas. E também dos ais. O que é isso, velho? Ais? Nunca vi falar que Jesus falou dos ais. Falou. Ele falou das bem-aventuranças. E eu vou ler esse texto para que a gente perceba o sentido dele. Colocando esse texto que nós lemos agora à luz do que foi dito antes. Tá certo? Elevando os olhos para os seus discípulos, Jesus dizia: felizes vocês, bem-aventurados, né? Os pobres, porque de vocês é o reino de Deus. Felizes vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Felizes vocês que agora choram, porque hão de rir. Felizes são vocês quando as pessoas os odeiam, os rejeitam, os insultam, amaldiçoam o nome de vocês por causa do Filho do Homem. Alegrem-se neste dia, exultem, porque é grande a recompensa de vocês nos céus. Pois era assim que os pais deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já têm a própria consolação. Ai de vocês, que agora estão saciados, porque terão fome. Ai de vocês, que agora riem, porque vão ficar de luto e chorar. Ai de vocês, quando todos os elogiam, pois era assim que os pais deles tratavam os falsos profetas. E aí a gente vai ver que existe um jogo de paralelismos, né? Se existe bem-aventurados vocês os pobres, né? Porque de vocês é o reino de Deus, ele coloca: ai de vocês, ricos, porque já tem a própria consolação. Então, assim vai. E aí os ais são, né, exatamente uma forma de expressar a condenação de Jesus em relação a essa realidade. Por que eu estou lendo este texto? Porque o sentido do evangelho do domingo passado, e que a gente precisa ver que esse texto, o texto de hoje é iluminado, vamos dizer assim, pela luz, né, da sabedoria, da mensagem do evangelho do domingo passado. Jesus aqui coloca uma situação de uma fala para as multidões, aqui no caso para os seus discípulos, diante da multidão, sobre a questão do pobre e dos ricos, dos saciados e dos que passam fome, das contradições deste mundo, dos sistemas injustos que, de um lado, insultam, rejeitam, amaldiçoam, odeiam as pessoas por causa do evangelho, por causa da mensagem do Filho do Homem. Mas era assim que os pais dessas pessoas faziam em relação aos profetas. Mas, ai de vós, né, que se sentem elogiados,
nos primeiros bancos, né, das cerimônias, né, dos beijamãos, né? Porque assim que esses mesmos que perseguiam os profetas, os que denunciavam a injustiça social, né, a opressão, o jugo, tratavam os profetas, rejeitando, matando, e também os falsos profetas elogiando. Então, esse é o contexto. Jesus coloca uma questão para mim que sempre está diante de nós. Em nenhum momento aqui na Bíblia, e olha que eu não sou um estudioso da Bíblia, mas alguém que medita na palavra, vamos dizer assim, em nenhum momento Jesus diz: não tenham inimigos. Não precisa procurar inimigos. Não precisamos, né, ansiar por inimizades. Não precisamos lamuriar porque as pessoas nos rejeitam, né, caluniam, amaldiçoam. Porque quando a gente está no reino, na caminhada dele, ali, né, anunciando a boa nova dele, os inimigos logo se assanham, logo se manifestam, seja em redes sociais, né, seja no nosso cotidiano. Estão aí. E o que é que esses inimigos fazem? O ódio, a violência, a intolerância, né? E aí é uma tentação, e isso, essa comunidade aqui de Lucas, né, sentia muito, é que ao anunciar a boa nova da libertação dos pobres, dos cativos, daquele texto que foi lido de Isaías, que foi colocado aqui em Lucas, né, quando Jesus desenrola, né, o livro de Lucas, e lê o trecho em que, né, ele apresenta o projeto dele de libertação e instituição do ano da graça do Senhor, o povo se manifesta. Os odiosos se manifestam e lutam. Então, é isso que a gente precisa compreender. É isso que a gente precisa entender aqui. A gente tem inimigos. E como lidamos com eles? Isso é uma questão que a gente precisa entender aqui agora no texto de hoje. Esse texto foi usado e abusado por uma visão, vamos dizer assim, conformista. Um pacifismo, né? Não sei como é que eu posso dizer, meio poliana, não é? Brincado e contente, um tipo de pacifismo que você fica dizendo, olha, vamos amar os inimigos, nós amamos e precisamos amar os nossos inimigos, e quando alguém dá uma, né, uma bofetada numa face, a gente oferece a outra, se alguém leva uma túnica da gente, a gente dá outra. A gente precisa compreender que, de um lado, quem é que luta em nossa sociedade por túnicas? Entenda o que eu quero dizer. Quem é que luta, né, a ferro e fogo por grandes latifúndios de terra, por grandes fortunas, por grandes riquezas, que fazem de tudo para continuar a exploração do pobre? São aqueles que são inimigos do reino. E aí, uma das tentações é a gente se tornar igual a eles. Como assim, reverendo? A gente se tornar explorador. A gente começar, e aí é o sentido do texto,
a gente começar a desenvolver o apego pelos bens materiais, a gente começar a lutar, não pelos bem-aventurados os pobres, porque de vocês é o reino de Deus, mas no sentido, não de que a pobreza é bem-aventurada, mas essas pessoas que são vítimas desse sistema, esses, os pobres, eles proclamam o reino, porque diante da miséria e diante da perda completa dos bens materiais, o que é que essas pessoas elas expressam? O que é que essas pessoas são na sociedade nossa? Nada. Elas são vistas como uma coisa que é colocada de lado. Ela é excluída por ser pobre. Então, esse rejeitado é assumido pelo reino de Deus. Porque a sua pobreza é explicitada como originada na exploração desses que estão se apegando a túnicas, que estão, não é, usando de violência, de ódio, de intolerância, porque é assim que o Império Romano agia em relação a essa comunidade de Lucas. Esses eram os inimigos da comunidade de Lucas. E aí o que é que essa comunidade de Lucas, diante dessa situação, normalmente fazia, ou faria, ou fez? É, de repente, desenvolver o ódio e a violência. E começar uma guerra, né, fratricida. E aí Jesus coloca um desafio incrível. Desafio. De a gente começar a desenvolver a dimensão da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus não é ficar, não é, conformado com essa injustiça, mas lutar por ela. Isso é o amor, né, aos inimigos. Porque os inimigos do reino, usam do ódio, da violência, das armas, não é? O discurso, é a prática deles, historicamente. E aí, nós vamos ser assim? Eu não quero. Nesse sentido, a gente vai se tornar desumano. E aí, o que é que a gente vai propor aqui? A gente vai simplesmente se conformar com, olha, o ódio, é assim mesmo. Deus diz para a gente amar os inimigos. E aí a gente não fazer nada. Amar os inimigos é lutar pela justiça. É lutar pela igualdade. É lutar por um mundo novo, humano, fraterno, justo. É ser diferente desse pessoal. É começar a desenvolver a amorosidade entre nós. A começar por nós. Não é? Isso, entre aspas, é o sinal da nossa força. A força subversiva dos frágeis, dos pobres. Isso arrebata. Isso conquista. É Mahatma Gandhi. Sim, sim. Diante da exploração, ele diz, vamos quebrar o império. Como? Tirando o monopólio do sal. Vamos fazer nós mesmos o nosso sal. Vamos fazer a grande marcha? Vou começar de hoje. Eu, sozinho, caminhando. E aí quando disserem para onde esse louco está indo, outros loucos vão acompanhar. E vai ter cobertura da mídia. E isso vai incomodar os poderosos. Sem um soco, uma violência. Sem um discurso do ódio, sem intolerância. Porque nós não podemos tolerar o discurso dos intolerantes. Nós não podemos aceitar o discurso, não é, dos nazistas e neonazistas. Porque esse discurso produz mais intolerância. E, na verdade, se usa da nossa liberdade para expressar a intolerância deles. Não é possível. Não é possível.
Então, como é que a gente vai, em relação a isso? Expressando, conquistando os corações e mentes através de uma rígida crítica a esse discurso. A não ser tolerante, a levantar nossa voz, a ter uma atitude antinazista, antifascista, uma prática, uma ação, a começar de nós. Isso. Isso é amar os inimigos. Porque amar, eu sempre coloco isso aqui, amar tem uma dimensão que foi capturada por certa visão romântica, não é? Amar, sei lá, dos romances, lá, né? Desde o medievo, né? O amor romântico. Mas não, o amar não tem isso nessa dimensão. O amar tem aqui no sentido de você olhar no outro e ter essa compreensão de que esse outro é assim, porque existe toda uma relação histórica, psicológica, não é? Das forças e dos grupos que estão por detrás dele, manipulando e agindo e discursando através dele. Esse mal, né? Essa força perversa que age no mundo. As estruturas, né? São bem naturais, viu? Essas estruturas são bem naturais. Porque às vezes a gente fica num discurso, né? Somente do sobrenatural, mas não. Essas forças expressam através do capital, através da exploração, né? Através de juros exorbitantes, através da exploração do pobre, da viúva e do órfão. Pois é, eu acho que essa é a visão, essa é a mensagem, não é? E aí, diante disso, a gente tem a recompensa, né? A paz em espírito, né? Paz de espírito que a gente carrega. Porque eu não sou isso daí, que esse povo aí. Não sou. Somos diferentes e a gente age diferente. Porque a gente luta por justiça, por igualdade, por fraternidade, por um mundo humano, justo, fraterno, igualitário. Essa é a proposta do rei. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja durante toda essa semana. Deixo aqui um convite a você para nos acompanhar, né? Para a gente se fortalecer o nosso espírito, a nossa mente, né? Para o anúncio desse reino que suscita inimigos e que a gente precisa enfrentá-los com coragem. E amor, né? Esse amor que se expressa fazendo exatamente o contrário que eles pregam e fazem. Então, vamos orar, né? 21 horas aqui no canal Paz Bem, oração, tá bom? Vamos pedir a Deus para que a gente exerça essa misericórdia, esse coração contrito diante dessa realidade, diante das pessoas que sofrem, e nos dê força para enfrentar os desafios desse tempo. Que Deus, Pai de amor materno, abençoe a todos e todas, com bênçãos de saúde, paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, gente querida de Paz Bem. Sintam-se abençoados e abençoadas. Até o próximo domingo. Tchau.